Fala, molecada! Começando mais um vídeo pro canal Família Celestial, canal 041 Antenistas. Hoje, rapaziada, eu vou atualizar as informações para vocês, o que aconteceram nesses últimos dias que eu fiquei sem gravar pro canal. Mas antes de começar, peço que se inscrevam no canal, deixe o sininho das notificações ativado para vocês receberem notificações do YouTube e novos vídeos do canal, e que o YouTube possa entender que vocês estão gostando dos vídeos, ok? E não se esqueça de deixar o like e bora pro vídeo. É o seguinte, rapaziada, eu vou falar a primeira coisa. Lembram que de um vídeo atrás que eu gravei e postei no canal, atualizando as informações dos dias que eu fiquei sem gravar, que eu tinha trabalhado, se esforçado e comprado uma bicicleta motorizada com o dinheiro do meu suor, rapaziada. Então, o que aconteceu com a motorizada? Eu simplesmente coloquei para venda a motorizada, porque ela estava me dando muito trabalho. Tinha que soldar uma chapa no buraco que estava no quadro dela. Eu tinha que soldar uma chapa no buraco que estava no quadro dela. Uma chapa por cima para não ter perigo do quadro rachar no meio, quebrar no meio. Tive que trocar o cabeçote, colocar um cabeçote de 80 cilindrada, pistão de 80 cilindrada, anel de 80 cilindrada, e fora as outras coisas que eu gastei nela, que é guidon, manete, banco, essas outras coisas assim, né? Então, eu cansei de ficar arrumando ela e arrumando, para depois dar mais problema e eu ter que gastar mais para arrumar mais ainda. Aí eu desisti, simplesmente coloquei para venda. Aí eu fui e taquei em todos os grupos de compra e venda que eu tinha do WhatsApp. Vendo ou troco bicicleta motorizada, muito bem conservada, funcionando perfeitamente, com banco GTS, guidão de moto, manete de freio, pneu novo, com câmera de ar nova, atrás, não, na frente, quer dizer, pneu usado com câmera de ar nova ou usada atrás, e fora as outras coisas que foi arrumado nela, né? Aí, gente, apareceu umas pessoas interessadas, perguntou sobre a bicicleta, informações e tal. Fui, passei as informações, fui, respondi elas e tal. Acabou que acabou que elas simplesmente não comprou a motorizada. Desistiu e não comprou. Aí nisso eu fui, tornei postar, postei várias vezes, até que um dia eu postei várias vezes, até que um dia eu até ia, rapaziada, trocar a motorizada numa mobilete 4 tempos ou numa bicicleta elétrica. Só que ninguém apareceu as pessoas interessadas, depois falou que não ia ficar, desistiu de comprar e tal. Né? Desistiram de comprar a bicicleta motorizada e tal. Aí eu fui postando, até que um dia apareceu um camarada que veio aqui, olhou a bicicleta,
Eu deixei ele dar uma voltinha nela, só que eu esqueci de falar com ele que quando tá no pé do morro, querendo ou não, você tem que ajudar a pedalar para poder arrancar com a bicicleta no pé do morro, porque senão não consegue arrancar. Aí acabou que o cara pôs o pé no chão, mas conseguiu dar uma voltinha mais ou menos na bicicleta. Aí ele me perguntou, qual o último preço que você faz nela? Aí eu fui e falei com ele. Aí ele virou pra mim e falou, ah não, mas esse preço aí pra mim não dá. Eu queria uma bicicleta motorizada mais em conta. Esse preço aí fica meio puxado, não dá pra mim não. Tá procurando uma bicicleta motorizada mais barata, mais em conta. Aí, rapaziada, ele virou depois e falou assim, ó, vou pensar direitinho lá, aí qualquer coisa eu te falo. Beleza. Mandei mensagem pra ele, aí ele falou, ah, não vou ficar mais não. Aí depois ele virou e falou assim, ó, eu ainda tô pensando. Aí depois já falou que não ia ficar mais, pronto, desistiu também, não comprou. Aí eu tornei postar e coloquei, vendo ou troco bicicleta motorizada tal, por montadinho. Se vocês não sabem o que é montadinho, é essas bicicletas que eles montam do jeito deles, né? Como se diz, estilo BH. Fui, tornei postar, vendo ou troco bicicleta motorizada tal, por montadinha ou mobilete 4 tempos. Aí nisso apareceu umas bicicletas lá, uma lá faltava só o óleo hidráulico. Perguntei meu colega qual era a opinião dele, ele falou assim que não compensava. Aí apareceu uma bicicleta lá de R$ 50 com o quadro reto. Meu colega virou para mim e falou: olha, por que você não compra essa daí? Eu fui e expliquei para ele que eu tava sem dinheiro, meio apertado e tal. Acabei não comprando também. Aí nisso apareceu um outro colega meu com uma bicicleta montadinha, muito bem conservada, completinha, do jeitinho que eu queria, mais ou menos. Cheguei lá, olhei a bicicleta e fiz cagada. Troquei a minha motorizada numa montadinha na orelha, sem volta, sem nada. Aí que começou os prejuízos, galera. Chegando no posto de gasolina, descobri que o pneu de trás dela estava furado. Descobri que o cubo onde coloca para enraiar a roda foi pro saco, tava fazendo a roda mexer para um lado para o outro, roda traseira. Tive que gastar para arrumar esse probleminha aí, né? Não, aí tinha esse probleminha, né, galera, e tal. Bom, fora que tinha que colocar um parafuso no banco. Quando você pedalava, ela não andava. Ou seja, tive que mandar colocar um parafuso num banco junto com a garupeira. Mandar arrumar esse probleminha dela, que você pedalava e ela não andava. Mandar mandar colocar um parafuso num banco, arrumar esse probleminha que ela tinha, que você pedalava e ela não andava. Mandar trocar a câmera de ar do pneu de trás. Eu ia colocar a câmera de ar nova no pneu de trás, só que aí
o camarada da loja de bicicleta virou pra mim e falou assim: ó, se eu fosse você, esse pneu seu tá bom por dentro, mas por fora tá careca. Então se eu fosse você, eu não colocaria câmara de ar nova, não. Eu colocaria uma câmara de ar usada e boa. Beleza. Foi colocado uma câmara de ar usada no pneu de trás, com o parafuso no banco. O probleminha que ela tinha foi arrumado. Mandei trocar os punhos e colocar um passador de marcha traseiro. Porque também ela não tinha passador. Ela tinha marcha, mas não tinha passador de marcha, dianteiro e traseiro. Coloquei só o passador de marcha traseiro. Não coloquei o dianteiro, só coloquei o traseiro mesmo. Pelo menos para não ficar sem marcha, né? Pelo menos para ter um trem para trocar a marcha de trás dela. Porque dependendo lá, às vezes o pedal dela ficava pesado, aí pelo menos você tinha um passador para você trocar. Para marcha mais leve e o pedal fica mais leve para você pedalar. Bom. Ou seja, galera, só essas coisinhas aí eu gastei R$ 221 que eu levei de prejuízo nessa bicicleta pontadinha. Eu tive o prejuízo de R$ 221 nessa bicicleta, que se chama, não, nessa montadinha, como se diz, né? Tive um prejuízo desse valor. Mas foi mas, galera, ó, foi um livramento de Deus e foi uma lição que eu aprendi para não fazer isso mais. E foi um livramento, né, galera? Porque sabe lá, se eu tivesse com ela até hoje e ela tivesse quebrado comigo, partido com o quadro no meio comigo, não sabe, né? Então, querendo ou não, foi um livramento de Deus que Deus me deu e foi uma lição que eu aprendi. Então, é isso aí, galera. Eu expliquei o resumido do resumido, porque eu não vou falar tudo, porque senão o vídeo vai ficar longo. Então, vou finalizar esse vídeo por aqui e vou gravar um outro vídeo, mostrando a minha quarta conquista. Então, se gostou do vídeo, deixa o like, falou e fui!